Bom dia, meninos, bom dia, meninas, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de arte? Hoje nós vamos fazer a página de número 5, tá? Ou seja, se inicia na página de número 5. Vamos começar então? O nosso assunto é a arte rupestre, ou seja, pintura nas cavernas. Bom, povos que viveram no Brasil há 11.500, 12.000 AP, ou seja, antes do presente ou mais, são denominados de paleoíndios, ok? Paleoíndios. Vestígios deles como artefatos existem até hoje. O que será artefato, Tia Rê? Bom, artefato é o resultado de todo e qualquer fazer humano. Em sentido restrito, trata-se de itens materiais de interesse arqueológico, tá? Então, entre eles estão incisões e pinturas parietais, ou seja, pinturas feitas em paredes. Existia um professor, né, que se chamava André, e o André, professor, pesquisador, ele foi organizando essas artes em 8 grupos. Esses grupos eram chamados de tradições rupestres brasileiras. Entre eles, alguns se destacam mais e eu vou falar um pouquinho mais deles com vocês, ok? Então são 3 os que se destacam mais. Mas antes disso, eu gostaria que vocês observassem esse mapa que está aí. Tá bem na tela para vocês verem. Então vamos lá. A tradição amazônica, olha, como vocês podem ver no mapa, é como se parece esse coraçãozinho. Então aqui é a tradição amazônica. Depois eu tenho a tradição São Francisco, tradição Planalto, litorânea, geométrica, meridional, agreste e nordeste. Então essas são as 8, né, os 8 grupos de tradições rupestres brasileiras. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Vamos lá então? Uma das mais conhecidas e importantes é a tradição amazônica, tá? As técnicas são pinturas bicolores, pedras gravadas com incisões, como vocês podem ver aí. Destacam-se figuras antropomórficas, ou seja, formas humanas, círculos, retas, retângulos, aves e também peixes, certo? Então essa é a tradição amazônica. Depois eu tenho a tradição nordeste, ok? Na tradição nordeste eu também tenho pinturas, mas elas já são monocromáticas, certo? A predominância de cores aqui é o vermelho e o branco, e são feitas incisões nas pedras, certinho? Seguindo, tradição geométrica. Bom, a tradição geométrica, como o próprio nome diz, né, são formas triangulares com um ponto no centro, certo? Então essa é a tradição geométrica. Uma outra que chama muito atenção é a tradição agreste. As técnicas são de pintura sem detalhamento, não tem muito detalhe. E sempre estão com predominância as cores em vermelho. Então, a predominância aqui é a cor vermelha, ok? Os temas são figuras geométricas, biomórficas e humanas também, que lembram espantalhos. Emas também. Então temos tartarugas, cágados ou jabutis e pássaros. Os pássaros com asas abertas e pernas bem longas, certo? Mais uma então. Agora nós temos a tradição São Francisco. Técnicas usadas: pinturas com predominância de 2 cores, cores bem vivas, tá? E são gravações picoteadas, cheias de pontinhos. Temas são de grandes variações, tá? Motivos geométricos, figuras, peixes, pássaros, cobras, lagartos e variações de tartaruga também. Seguindo, nós temos a tradição litorânea catarinense. As gravações, são com polimento, são polidas. Desenhos geométricos, circulares e triangulares e às vezes antropomorfos, ok? Tradição Planalto. Calma, não cansem não que a gente já está terminando, é uma aula bem importante. Técnicas aqui: grafismos com linhas vermelhas, às vezes pretas, amarelas e raramente algum tom de branco, certo? Eles faziam vários peixes e pássaros, tatus, antas, porcos do mato, enfim. E para a gente encerrar aqui, nós temos a tradição meridional, gravações superficiais bem em cima da rocha, né? E polimentos.
Então, a cor usada aqui, como vocês podem ver, a predominância era o preto, o branco, o marrom e o roxo, certo? Retas paralelas ou cruzadas com algumas curvas. Bom, agora a gente vai, depois de conhecer um pouquinho, né, todas essas tradições, a gente vai para o anexo H. O anexo fica no final da apostila de vocês. Agora sim, é a hora da nossa atividade. Bom, encontraram um anexo H? É isso mesmo, é uma folha que parece papel de pão, papel de embrulhar caderno, papel pardo, é essa mesma. Então, vou começar a explicação. Toda tinta, ela precisa de ao menos 3 componentes. Toda tinta precisa do pigmento, que é aquilo que dá a cor, aglutinante, que é o que fixa a cor, e um solvente, que torna a tinta líquida, certo? Tendo referência nos temas, nas formas que eu acabei de falar para vocês, as cores, né, da predominância das tradições rupestres brasileiras, faça, por favor, no verso dessa folha uma pintura. Só que tem um detalhe, essa pintura precisa ser feita com uma tinta que você inventou. Vocês podem usar pó de café, vocês podem usar alguma fruta, tá? Então, vocês vão preparar a tinta e pintar. Outra coisa, não queria que usasse pincel, porque antigamente não tinha pincel, eles pintavam com as mãos, certo? Tudo bem? Ninguém sabe quem foi que fez exatamente a pintura, então vocês não precisam assinar a pintura de vocês, ok? Inventem uma tinta, por favor, no pó de café é uma boa dica, tá? E depois que vocês fizerem com a ponta dos dedos, vocês fotografem e me mandem. Não esqueçam, meus amores, toda atividade vale nota, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Beijo, fiquem com Deus e muito obrigada!